Quero fazer uma breve indicação de um livro que vou citá-lo em alguns momentos hoje no culto. Não sei se você já leu ou teve a oportunidade de ler esse livro aqui, do Tony Henk, é A Guerra dos Espetáculos, o Cristão na Era da Mídia. Livro muito bom mesmo. Para você, meu jovem ou minha jovem, que tem problemas com redes sociais, esse livro vai te ajudar bastante. Esse autor ele vai, de forma científica, nos primeiros capítulos, demonstrar como funciona hoje, né, as redes sociais, as mídias, os algoritmos, as plataformas, como isso se torna um espetáculo ao nosso coração, roubando por vezes o nosso tempo, drenando por vezes a nossa adoração, aquilo que deveria ser adorado, e ele vai fazer um paralelo como a cruz de Cristo, como o maior espetáculo que todos nós deveríamos adorar e reverenciar. É muito bom mesmo, né, para você que tem tido problema com redes sociais, gastado tempo de forma indevida, vale a pena a leitura. João, capítulo 12, verso 20. Nós vamos ler o texto hoje em duas partes. Vamos começar do 20 até o 22 e depois nós vamos ler o restante. O texto bíblico diz assim para nós: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo precioso entre nossos irmãos e irmãs. Nós pedimos ao Senhor o teu conselho e a tua orientação sobre nós, para que possamos, Senhor, aprender da tua palavra, ser ministrados, crescer em fé, mas acima de tudo, observarmos o espetáculo da cruz de Cristo, a grandeza da obra da redenção realizada na sua morte, mas também na sua ressurreição. Ministra-nos, Senhor, essa manhã, orienta nosso coração e nos ajuda, Senhor, a contemplarmos a beleza e a graça que o Senhor dispensou ao entregar o seu próprio Filho em favor de nós, ao entregá-lo à morte, ao sacrificá-lo, para que nós pudéssemos, Senhor, ser libertos do cativeiro do pecado, termos vida e aprendermos a amar o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas verdades benditas, e o que o Senhor nos ajude, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João, em grande parte, ele vai tratar da última semana de Jesus Cristo. Se você fosse dividir o Evangelho de João em duas partes, até o capítulo 11, você vai ter o ministério de Jesus na Galileia, nas cidades, fazendo milagres, pregando e ensinando. E do capítulo 12 em diante, ou até mesmo um pouquinho no final do capítulo 11, é o momento em que Jesus está chegando, próximo ao fim do seu ministério. Quando Jesus chega, por exemplo, em Betânia, que é 3 quilômetros de Jerusalém, e ele vai então jantar na casa daquele homem que ele havia ressuscitado anteriormente, Lázaro, junto com as suas irmãs, Marta e Maria. Naquele episódio, especificamente, uma das irmãs de Lázaro vai ungir o Senhor Jesus, preparando o Senhor Jesus para aquilo que aconteceria em diante. Saindo de Betânia, Jesus percorre aqueles pequenos quilômetros, 3 quilômetros, e ele entra em Jerusalém. No domingo de Ramos, que nós conhecemos, naquilo que é conhecido como a entrada triunfal. Nós lemos hoje na abertura do culto, Salmo 118,
que tem algumas citações no Salmo 118 que fazem parte daquela entrada triunfal. Jesus está adentrando a cidade santa. Jesus está prefigurando algo que aconteceria logo adiante. Mas, acima de tudo, há profecias sendo cumpridas ali nessa entrada triunfal. Logo em seguida, Jesus, lá dentro de Jerusalém, vai se deparar com aquela circunstância no templo. A festa de Páscoa era uma grande festa que atraía comerciantes, que atraía vendedores, que atraía povos de todos os lugares. Lembre-se disso. Uma festa como essa não só era uma festa religiosa, mas era uma festa comercial. Assim como você tem hoje, por exemplo, talvez festas religiosas em alguns lugares que atraiam comerciantes, vendedores, barraquinhas e tudo quanto é tipo de coisa que vem no pacote. Os homens vendiam ali os animais na entrada do templo, os cambistas trocando moedas, uma bagunça. Jesus então vira as mesas do templo, diz de forma emblemática: olha, essa casa aqui virou uma bagunça. A casa do meu pai será conhecida por uma casa de oração. Ali Jesus faz dezenas, talvez centenas de milagres. Os fariseus estão ouriçados. Está chegando a festa de Páscoa. As pessoas, ao invés de darem glória aos fariseus, aquela religião construída por aqueles homens, estavam todos alvoroçados ao redor de Jesus. Estavam ali, naquele momento, naquele tempo. Muitas pessoas tinham ido lá adorar a festa de Páscoa, o texto nos fala. O que era a festa de Páscoa judaica? Era a celebração instituída pelo próprio Deus para recordar e relembrar os feitos do Senhor na libertação do seu povo da escravidão do Egito. O próprio Deus instituiu essa como uma das festas. A festa que trazia à memória o momento em que o próprio Deus havia provido àquele povo uma libertação. Deus havia instruído Moisés para que aquele povo separasse um cordeiro ou um cabrito, sacrificassem, assassem ele por completo, passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque a 10ª praga do Egito seria a morte de todos os primogênitos. Se das 9 pragas tinham atingido apenas os egípcios, a 10ª praga, ela também poderia atingir o povo de Deus, se eles não tivessem sobre si o sangue da aliança, o sangue do cordeiro. Então, anualmente, o povo recordava isso. Durante muitos anos, durante o cativeiro babilônico, o povo não pôde fazer isso, mas a partir da libertação do cativeiro babilônico, o povo retomou isso. Mas muito daquela festa havia perdido sentido para muitas pessoas. Muitas pessoas vinham lá, talvez pensando muito mais em dinheiro, em recursos pessoais, em descobrir o que aqueles homens faziam lá, em curiosidade. Eles queriam ver o espetáculo. Porque havia se transformado num espetáculo. Havia se transformado em algo muito belo, bonito. Às vezes a gente não tem em mente essa realidade, mas imagina quantas e quantas pessoas chegando com seus animais para o sacrifício, com os pássaros nas gaiolas, com os cordeiros amarrados, aquela migração de gente chegando a Jerusalém. Isso era uma festa que durava uma semana. Alegria, comemorações, jantares, todos lá juntos, para celebrar
um espetáculo. O texto nos fala que estavam alguns gregos. Interessante João narrar isso a nós. Interessante João colocar isso no texto. Nós não sabemos de onde eram esses gregos. Não sabemos de quais lugares, se era da Grécia, ou se era algumas das cidades helenísticas que tinham naquela época. Muitas cidades do Império Romano eram cidades que tinham, dentro da sua cultura, o estilo grego. Muitos homens conviviam com isso. Quem eram os gregos? Os gregos eram um povo culto, um povo de conhecimento, da onde surgiu os grandes filósofos, da onde surgiu os grandes porquês. Eles queriam conhecer as coisas. É da Grécia Antiga que surgem os grandes matemáticos, a astronomia, os pensadores, como Platão, Aristóteles, pessoas que começaram a se perguntar: qual é a verdade das coisas? O que é certo? O que é errado? Como as coisas vieram a acontecer? Os gregos, por exemplo, foram o primeiro dos grupos na Terra que viajavam por viajar, por conhecer culturas, por conhecer países. Eles iam para lugares exóticos para aprender com as pessoas, para descobrir, para se aprofundar. É muito provável que alguns desses gregos que estavam em Jerusalém estavam lá por causa disso, para ver o espetáculo, para participar de mais um espetáculo, para observarem aquilo que aqueles povos judeus faziam. E lá estavam eles naquela semana de Páscoa. E quando a gente olha um pouco antes o texto que nós lemos, havia um burburinho muito grande porque Jesus estava lá. Não só Jesus, Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Meu irmão, se tem uma coisa que com certeza aqueles gregos queriam descobrir, era: quem é esse cara que ressuscitou? Como assim? Ah, aqui um homem que ressuscitou. Isso obviamente atraía uma multidão de curiosos, de espectadores, de pessoas que de uma forma ou outra eram movidas pela curiosidade, pelo interesse, pelo novo. Você lembra lá em Atos 17, quando o próprio apóstolo Paulo está pregando em Atenas, e o escritor Lucas fala que quando Paulo vai ao Areópago, ele cita que os atenienses que iam ao Areópago eram pessoas que queriam conhecer as novidades. O Areópago era um centro de convenção onde os cientistas, os filósofos, os astrônomos apresentavam as suas verdades. E aqueles homens eram tomados por isso. Tomados pela novidade, pela moda do momento. É interessante que a nossa cultura não é muito diferente. Nós, com certeza, somos a geração mais ligada que existe. Todos nós aqui, provavelmente, temos em nossas mãos um smartphone, que em milésimos de segundos somos informados por coisas que acontecem no outro lado do mundo. Somos a geração dos espetáculos. Somos encharcados de mídia, de imagens, que tomam o nosso coração por vezes. Quantos aqui, com todo amor, respeito, talvez já são viciados nisso? Sabe, praticamente não conseguem mais ter momentos onde estão sem nada a fazer, por exemplo, e não estão ali com seus celulares nas mãos. Estão ali com alguma coisa buscando ver algo.
aqueles gregos estavam lá querendo ver algo. Estavam buscando. Estavam, de alguma forma, querendo saber as novidades. Querendo saber qual era a nova mídia. A nova história. Porque se tornavam viciados de história em história. De novidade em novidade. De espetáculo em espetáculo. É interessante porque hoje há sobre nós um apelo muito grande sobre coisas novas. Sobre nos aprofundarmos em um conhecimento exagerado de fatos que talvez não servem para nada. As redes sociais e as mídias, e eu não estou dizendo que em tudo elas são ruins, obviamente que não. Mas elas têm, por vezes, por detrás, um propósito. Há um historiador lá em Jerusalém, chamado Noah, eu lembro o nome dele porque é o nome do meu filho, que ele tem escrito alguns livros sobre este momento da nossa história. E ele vai chamar isso de um hackeamento do ser humano. Onde que os algoritmos, onde que há por detrás uma tecnologia que começa a se aprofundar tanto a partir das suas escolhas na internet, dos seus gostos pessoais, daquilo que você vive, que ele influencia as suas decisões. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já foram levados por algoritmos e compraram uma coisa praticamente sem necessidade? Ou estavam com o seu celular na mão, com a sua TV ou alguma coisa, e foram envolvidos por uma imagem, por um cenário, ou por alguma coisa, e dali perderam 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3 horas, e ficaram lá presos. O presidente da Netflix tem dito que o principal concorrente da sua plataforma de streaming é o sono. Nós somos tomados por isso, em todo instante. Isso tira de nós o prazer, talvez, por coisas da vida. O maior ladrão do teu tempo de oração é o teu celular. Ou eu estou enganado com isso? Por isso eu não estou dizendo em tudo que você deve jogá-lo fora. Mas nós podemos e devemos fazer uma leitura da realidade em que nós vivemos. Os gregos foram conhecer uma novidade. Quem é esse Jesus? Quem é esse que todo mundo está dizendo? Quem é esse que todo mundo está falando? Quem é esse que ressuscitou alguém? Quem é esse que curou o leproso? Quem é este? Esta era a pergunta deles. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Intrigante que o que hoje mantém a nossa cultura unida não são mais as crenças em comum que nós tínhamos antigamente. Quando você olha para 2, 3 gerações passadas, você tinha crenças em comum que sustentavam cidades, culturas, pessoas, famílias. Hoje o que sustenta o nosso comum? Alguns espetáculos, alguns filmes, algumas ideologias. Naturalmente parece que a nossa mente vai mudando. Nós buscamos a nossa autoidentidade dentro de desejos comuns com as pessoas. E o que isso tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo? Tudo. Porque quero acreditar que nós hoje estamos aqui buscando algo em comum. Estamos aqui buscando algo que transcenda a nossa realidade. A cada minuto que se passa, 25 mil vídeos novos são postados no YouTube. Você demoraria 85 anos para assisti-los.
Nós precisamos ter uma atenção ao verdadeiro espetáculo. Se queremos ver algo verdadeiramente, se queremos nos maravilhar com algo genuinamente, não podemos deixar ser levado por coisas que não são um verdadeiro espetáculo, que não são a verdade. Estamos vivendo quase que lubrificados por coisas que são ficções. Esse historiador israelense diz que aquilo que anteriormente todos nós sabíamos que era ficção, hoje nós compramos como realidade. A vida das redes sociais se tornou, por vezes, para algumas pessoas, mais genuína do que a vida real. Do que a vida real. As pessoas hoje são medidas pelo tanto de seguidores que ela tem. Quantas e quantas profissões hoje novas, e nada contra essas profissões, surgiram por causa disso. O mundo está mudando. E não vai... pregar sobre isso aqui não vai mudar essa realidade. Não vai mudar. Mas nós precisamos ter atenção. Por quê? Porque da mesma forma que os gregos aqui desse texto eram levados pela novidade do momento, pelo que as pessoas contavam e diziam, e olhavam para Jesus de forma equivocada, muitos de nós também podemos estar olhando da mesma forma. Eles foram até lá, chamaram Filipe, Filipe chamou André, Filipe era um nome grego, vinha de Filipos, então é muito provável que esses gregos sentiram ali, de certa medida, um meio comum para chamar Filipe. O texto não nos fala se Jesus foi até eles. O texto não nos diz. Talvez tenha ido, talvez não. Mas Jesus responde. Jesus responde de que forma as pessoas poderiam vê-lo. De que forma aquelas pessoas poderiam ser verdadeiramente atraídas a ele. Vamos ler o texto em seguida, verso 23 em diante. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha invejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz,
para que as trevas não o surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Texto emblemático, maravilhoso. Interessante que, após esse momento público, o Evangelho de João só vai narrar novamente o momento público de Jesus na sua condenação, primeiro diante dos sacerdotes e depois diante de Pilatos e na crucificação. A partir daqui, Jesus ocultou-se e só teve relação, por exemplo, com seus discípulos, na última ceia, no Getsêmani. Chegou a hora. Chegou a hora. Se nós olharmos anteriormente, Jesus, em várias vezes, diz que ainda não havia chego a hora. Em vários momentos do seu ministério, Jesus ocultava-se, saía, não tinha embates com algumas pessoas e dizia verdadeiramente aos seus discípulos que a hora ainda não havia chego. Mas agora ele muda a perspectiva do foco. Agora chegou. Por que agora chegou? Obviamente que dentro do relógio escatológico de Deus, ele sabia claramente que aquela Páscoa, que aquele momento ali em Jerusalém, seria a hora da sua entrega voluntária, como uma oferta perfeita de sacrifício pelo seu povo. A hora demonstrava que agora até gentios estavam sendo atraídos e os judeus estavam com mais raiva ainda. A hora demonstrava que era o momento de Jesus ser glorificado. Jesus, então, de forma a responder a pergunta daqueles gregos, dá algumas orientações de como as pessoas poderiam vê-lo. Esse ato de ver trata-se para Jesus de uma relação mais profunda. Não era apenas uma curiosidade de ver. Não era apenas um elemento significativo de que talvez, olha, quem sabe, nós possamos trocar uma ideia com ele, conversar com ele, ou saber quem ele é, matar uma certa curiosidade sobre Jesus. Não, não. Jesus deseja que essa relação com ele seja mais do que isso. Seja profunda. E para conhecê-lo verdadeiramente, precisa passar por um caminho. E esse caminho, evidentemente, passa pela morte de Cristo. Passa por conhecermos não apenas um fazedor de milagres, um contador de causos, de história, um bom profeta, um bom mestre. Obviamente que Jesus partilha dessas verdades. Mas aqueles que querem uma relação íntima com ele e vê-lo verdadeiramente, precisam conhecê-lo em sua morte, em sua dor, naquilo que ele mesmo diz, ao ponto de ele estar aqui no texto que é narrado para nós, ao ponto de ele estar perturbado. É interessante, não é verdade? O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, está profundamente angustiado com essa relação. Talvez nos nossos tempos modernos, para escândalo de alguns, utilizaria-se, por exemplo, uma depressão profunda movida por uma tristeza. Jesus estava perturbado pelo que aconteceria à frente. E ele usa de uma metáfora para ensiná-los. Olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Quem é o grão de trigo? É Jesus. É uma semente vinda do próprio céu. É aquele que pode promover uma nova natureza, um novo povo, uma nova vida, uma videira verdadeira, uma árvore plantada. Porque aqueles trigos
que viviam nessa terra, todos eles estavam corrompidos. Então Deus envia uma semente, o seu próprio filho. Mas essa semente, para germinar e dar frutos, ela precisa morrer. Senão ela continuará só. Aí Jesus, nos versos 25 e diante, vai aqui fazer aquilo que nós chamamos de um chamado ao discipulado, do custo ao discipulado, de um chamado a uma relação pessoal com ele. Jesus está atribuindo uma relação para com ele. De que forma? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ou seja, aquele que olha para os prazeres dessa terra, olha para os prazeres dessa vida, aquele que quer desfrutar de alegrias única e exclusivamente voltadas para esse mundo, como se aqui fosse um fim em si mesmo, aqueles que olham para Jesus como curiosos, para que de alguma forma possam ter algum benefício, para viver aqui nessa terra de uma forma melhor. Aqueles que olham para Jesus para auxiliá-los no seu espetáculo terreno, perderão a sua vida. Perderão. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Imagina aquelas pessoas ouvindo isso. Imagina o confronto diante disso. Pô, como assim? Esse cara está aqui constrangendo a gente. Sabe, de alguma forma está jogando um peso sobre nós. Como não amar essa vida? Como não amar meus filhos? Como não amar minha esposa? Como não dedicar a minha vida a essas coisas? Como assim? Quem me serve precisa seguir-me. Há um valor em nós que precisa ser corrigido. Qual é o valor em nós? O que é a verdadeira vida? O que é vida? Essa era dos espetáculos em que nós vivemos tenta construir em nós uma narrativa equivocada do que é vida. Vida é você trabalhar menos. Vida é você ter liberdade para fazer o que você quiser. Vida é você poder gastar o dinheiro que você quiser, da forma com que você quiser. Vida é você não depender do governo, não depender disso, daquilo, daquele outro. O que é vida? O que é vida? Se nós olhamos a todo lado, em todo momento e em todo instante, e as coisas estão se desfazendo. As coisas estão se desfazendo. Seu corpo está se desfazendo. Sua saúde, seus recursos, seu dinheiro, suas posses, seus bens. Meu irmão, nós devemos parar de ser iludidos ao pensar que vida verdadeira é sujeita a coisas em decomposição. Se o valor da nossa existência, se o valor da nossa vida está em coisas que são inanimadas, que são passageiras, que são fúteis, que não passam pela próxima geração. Se o valor da nossa vida está nessas coisas, o que vai acontecer conosco? Vamos gastar a nossa vida. Vamos perdê-la. Mas Jesus está atribuindo a Ele, ao seguir Ele, ao buscar Ele, ao se dedicar a Ele, encontrar aquilo que não podemos perder. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. A pergunta é, para nós, nessa manhã, será que nós estamos atrás
daquilo que é chamado verdadeiramente de vida eterna? Ou nós temos gastado a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso desejo, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa força, entendimento em coisas que necessariamente são passageiras? Os gregos, talvez, estavam atrás de um Jesus passageiro. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs buscam de forma frenética um Jesus passageiro. Hoje mesmo, ao vir para cá, talvez você percebeu isso também. Quantas e quantas igrejas cheias hoje. A igreja católica aqui na esquina, abarrotada, não tinha mais lugares. E nada contra uma igreja cheia no domingo de Páscoa. Mas tudo contra a só enchermos a igreja no domingo de Páscoa. Sabe, é como se fosse um checklist. Olha, para mim dar um suposto gás na vida, eu vou buscar hoje. Eu vou encher a minha barrinha de energia. Ou eu vou pagar os pecados do carnaval diante disso. Isso não é Jesus verdadeiramente. Isso é colocar Jesus na mesma prateleira dos espetáculos dessa terra. Isso é colocar Jesus em um lugar onde ele não é o Senhor. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Essa é a característica de quem encontrou Jesus. De quem viu a Jesus verdadeiramente. De quem tem uma relação pactual com Jesus. De quem não apenas buscou por meio de um desejo, talvez abstrato, uma curiosidade ou isso ou aquilo. A característica de alguém verdadeiramente que entrou em uma relação com Cristo é servo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor e Salvador. E por que que ele é meu Senhor e Salvador? Porque a obra realizada por Jesus não pode ser realizada por ninguém. Jesus responde àqueles homens. Como que ele seria verdadeiramente visto, encontrado? Como? Ele, ao colocar o seu coração diante deles, diante da sua perturbação, ele não ora ao Pai para que o Pai o liberte ou o livre daquele momento. Ele declara, ora, eu vim exatamente para isso. E é intrigante porque, naquele momento que Jesus fala, uma voz vem do céu. É o terceiro momento nas Escrituras, no Novo Testamento, onde que aparece uma voz vinda do céu. O primeiro deles, no batismo de Jesus. Segundo deles, no momento da transfiguração de Cristo. E o terceiro agora nesse elemento. Às vezes a gente acha que não há uma relação. Mas no batismo de Jesus, o que está acontecendo? A identidade de Cristo, a identidade do Messias está sendo revelada. Este é o meu filho amado, de quem eu tenho muito prazer. O Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo sobre ele e o próprio Cristo, Filho de Deus, ali. A revelação trinitária do Deus redentivo, demonstrando a sua identidade generosa de Cristo, então se batizando, se identificando com aqueles pecadores. A identidade de Cristo em missão. Na transfiguração, Jesus está lá diante de Moisés, o representante da lei, e de Elias, o representante dos profetas, e a voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado, ouçam. Ali Deus está demonstrando que o próprio Cristo é superior à lei e os profetas. É a revelação plena, a qual todos nós que amamos a lei e amamos os escritos proféticos, devemos entender que isto aponta para Jesus, e Jesus é Senhor sobre isso. Por isso nós devemos ouvi-lo. Ouvi-lo. E o que está acontecendo aqui agora?
aqui está demonstrando claramente as palavras que o próprio Jesus está intercedendo. Pai, glorifica o teu nome. E o que o Pai responde? Eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Como Deus já havia glorificado? Por que Deus está respondendo isso? Qual é a relação com o Cristo ali diante daquelas pessoas? A obra de Cristo, os seus milagres, as suas palavras, a sua forma de atuação diante daquele povo, é uma demonstração própria da glória de Deus, da majestade de Deus, e Jesus está ali expressando isso. Mas olha só a multidão. A multidão achava que era um trovão, um anjo. Por quê? Porque os seus olhos, porque o seu coração, porque o seu entendimento estavam sujos pelas coisas dessa terra. Tinham dificuldade de contemplar o espetáculo do reino dos céus. Misturavam as coisas, confundiam as coisas. Estavam tão embriagados com as coisas dessa terra que a multidão que estava ali não entendeu. Acharam, por exemplo, que aquilo tinha relação com Jesus. Jesus fala: olha, essa voz veio por causa de vocês, não veio por causa de mim. Eu com Deus, nós não estamos separados. A nossa relação é perfeita, perpétua, mas a relação de vocês com Deus está fora. A relação de vocês com Deus está totalmente equivocada. Vocês não podem ver verdadeiramente a Deus, a não ser que vocês sejam atraídos quando eu for levantado sobre essa terra, na crucificação. Não há como verdadeiramente conhecermos a Jesus, entendermos quem Jesus é, sem passarmos pela cruz de Cristo. Sem nos depararmos com a sua morte, com o seu sofrimento, com a sua angústia, com a sua dor. O próprio Cristo disse isso. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Por vezes nós perdemos isso de vista. Nós trocamos o amargo da Páscoa pelo doce. Não é verdade? Fazemos daquela dor profunda, daquele sangue derramado, daquele sacrifício expiatório, apenas uma festa com troca de chocolates, com alegria, com um prazer momentâneo, de um comércio, quase como os cambistas na barraca do templo. Enganamos a nossa consciência, substituindo isso por coisas passageiras. Não há como nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus se não nos depararmos com a sua angústia, a sua morte, o seu sofrimento e a sua dor. A cruz de Cristo é o lugar não só para os gregos, é o lugar para os judeus, é o lugar para os belo-horizontinos, o povo de Contagem, de todas as outras cidades aqui ao redor, para se encontrarem com o Cristo. A cruz é o lugar onde que eu e você precisamos nos deparar, aonde o Deus genuíno e verdadeiro cobrou o preço do nosso pecado sobre o seu próprio Filho. O mais solene espetáculo de toda a história, um espetáculo inigualável, único, singular e irrepetível, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um espetáculo que une céus, terra, horizonte e todas as pessoas que ali estavam. É o levantamento de Cristo no Calvário,
constitui o ápice da redenção, da revelação do amor de Deus, da sua justiça e da sua verdade absoluta sobre tudo e todos. Filipe e André, os gregos querem verdadeiramente me conhecer, você precisa conduzi-los até a minha cruz e falar a eles sobre isso. Isso também é uma relação conosco. Às vezes nós queremos apresentar Jesus sem passar pela cruz, sem dizer claramente o que aconteceu com o Filho de Deus, sem expressar essas verdades. Queremos que as pessoas conheçam Jesus de uma forma, por vezes, pagã. A igreja, infelizmente, também tem lutado pelo mercado das atenções. Sabe, ela olha para este mundo que tenta promover espetáculos a qualquer custo para ganhar os desejos das pessoas, e ela se esquece de o que verdadeiramente pode atrair as pessoas ao Cristo é a sua morte e a sua ressurreição. É o seu sacrifício, é a sua entrega, é aquilo que o próprio Cristo nos disse, é ele ser levantado. É desta forma que atrairei todos a mim. O Filho do Homem precisa ser levantado. E a pergunta daqueles homens é: quem é esse Filho do Homem? É uma pergunta para você. Quem é o Filho do Homem para você? Quem é este? Nossas conversas sobre Cristo precisam sempre passar pela cruz. Não há nenhum problema com a boa teologia. Não há nenhum problema com as doutrinas observadas e pregadas para que o povo cresça em santidade, em temor, em conhecimento do eterno. Mas toda boa dádiva das doutrinas passa pela cruz. Toda teologia sadia precisa passar pelos pés da cruz. A multidão que estava presente confundia a teoria. Olha, mas a lei nos diz que o Cristo, que o Filho do Homem, a lei nos diz que ele permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Olha o engano na mente daqueles homens. Eles estavam tão envolvidos com uma religiosidade, eles conheciam muito. Eles sabiam muito das coisas. Mas eles estavam confundindo as coisas. E da mesma forma, talvez muitos aqui entre nós podem explicar claramente coisas profundas, mas não necessariamente ter uma relação profunda com o Deus dessas coisas. Podem saber contar história. Não é verdade? Todos nós sabemos contar histórias. Todos nós conhecemos algumas histórias. Mas a pergunta é: nós nos identificamos verdadeiramente com essa história? E como nós fazemos isso? Como nós nos identificamos com essa história? Através da fé. Creiam. Sabe qual que é o grande problema? Nós somos lubridiados com as imagens, enquanto a fé vem pelo ouvir. No estudo da filosofia, hoje, entende-se que nós vivemos na filosofia da linguagem. Existiu a filosofia clássica, no período dos filósofos, Aristóteles, Platão, a filosofia medieval durante alguns séculos, depois então a filosofia moderna e essa filosofia da linguagem, onde as mídias, onde as narrativas constroem algo. Mas há sobre nós hoje uma filosofia da
imagem. Tudo sobre nós é imagem. Mas nos esquecemos que a fé, muito mais do que imagem, ela é crer. Ela é não ser levado por espetáculos mundanos. Mas é nos nossos corações crermos na luz enquanto ela ainda está disponível. Jesus alerta isso a eles. Meus irmãos, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. João fala muito sobre isso. Nos seus escritos ele fala sobre isso. O que isso não quer nos dizer? A luz ainda está disponível? Sim. Aliás, hoje, nessa manhã, ao ouvir sobre Jesus Cristo, acredito que o Espírito Santo de Deus ilumina os nossos corações para que nós possamos nos deparar com a luz da verdade. Há um chamado a nós, mas uma lembrança, que há um tempo enquanto essa luz ainda está disponível. Há um momento que ainda temos disposição e disponibilidade para isso. Em um momento oportuno, esse Jesus voltará. E aqueles que não tiverem se rendido a uma relação perfeita com Ele, única e exclusivamente através da fé e a confiança de que Ele morreu, foi levantado por nós e por meio da sua morte e sacrifício pode nos atrair a Ele e nos dar a vida eterna. Enquanto nós não nos sustentarmos a nossa confiança nisso, pode ser que andemos sobre as trevas. Jesus Cristo responde à pergunta daqueles irmãos. Senhor, queremos ver Jesus. Eles perguntam para Filipe. Jesus responde que as pessoas só poderiam ver ele verdadeiramente se tivessem aos pés da cruz. Se vissem ele morto. Se entendessem que aquele sacrifício não era uma brincadeira. Infelizmente, muitas das pessoas em Jerusalém, dias depois, estiveram diante daquele sacrifício. Estiveram diante daquela morte. Foram testemunhas oculares da morte de Cristo. E zombaram dele, ridicularizaram dele, não confiaram nele, olharam para ele como um homem indigno. E muitos hoje fazem isso da mesma forma. Quando, ao invés de no momento oportuno, de confessarem que aquele que está morrendo na cruz não deveria estar lá. Não era o lugar dele. Aquela condenação não era para ele. Aquela morte não era merecida para ele. Nós merecíamos a condenação. Só há um meio de nós verdadeiramente reconhecermos a cruz de Cristo como algo importante. É lembrar que você não tinha outro meio de ser liberto da escravidão do teu pecado. É lembrar que você de maneira nenhuma poderia encontrar a salvação. É lembrar que você, que é o iníquo, que é o pecador, que é o blasfemo, que é o merecedor, mas que Jesus substituiu você. É lembrar que Cristo Jesus, Ele em amor, em graça, Ele escolheu levar sobre si o castigo que nos era proposto.